Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. E o tema desse vídeo é Povos Indígenas e Portugueses, Choque de Realidades. Assim que os portugueses chegaram ao Brasil e iniciaram a colonização, houve um choque aí, né, muito forte de culturas, de realidades, que acabou causando grandes impactos na formação do Brasil e na formação do povo brasileiro. É interessante, já nesse início de vídeo, né, é interessante destacar aqui, por exemplo, o lado indígena desse choque de realidades. Inclusive, recomendo para leitura e para pesquisa esse livro aqui chamado Mundos Nativos, Cultura e História dos Povos Indígenas. É um livro organizado pela professora Maria Leônia Chaves de Rezende, da Universidade Federal de São João del Rei. Tem ao todo aqui 5 autores que falam sobre esses choques de realidades e os impactos para as culturas indígenas. Ou, né, se você pesquisar pelo nome da organizadora do livro, Maria Leônia Chaves de Rezende, você acha na internet muitas produções que ela fez falando sobre os povos indígenas, em especial de Minas Gerais. E que choques de realidades foram esses? Por exemplo, você tem uma questão espiritual e religiosa onde aos indígenas foi imposta, quer dizer, a conversão ao catolicismo. Né? Os portugueses vêm para o Brasil e assumindo como uma das tarefas a imposição da religião católica aos povos indígenas. Mas você tem também elementos das tradições religiosas e espirituais indígenas entrando nas práticas dos europeus que vinham para cá, né? Por exemplo, práticas medicinais, como o tratamento com ervas medicinais, plantas, né, que são usadas para tratamento e cura de doenças. Muitas vezes o uso dessas plantas acompanhada de orações. Então você tem até hoje, por exemplo, no interior do Brasil, aí você tem muito forte a figura da benzedeira, né, que usa ervas medicinais e faz orações pedindo cura. Então, isso é uma prática indígena que entrou na nossa cultura a partir desse choque de realidades entre indígenas e colonizadores. Ou você tem também choques violentos também, né? Como guerras, invasões de terras, jogos de poder, onde os portugueses muitas vezes se aliavam a alguns povos indígenas para combater outros povos indígenas. Então, você tem isso muito forte aí na formação do Brasil e na colonização pelos portugueses. E nesses choques acabavam se formando aí o povo brasileiro, né, em choques culturais. Você tem, por exemplo, a partir da formação das vilas e cidades aqui no Brasil, a começar pelo litoral do Nordeste e do Sudeste, e depois indo para o interior, né, essa cultura da criação de vilas e cidades, um intercâmbio interessante entre as populações, né? Muitos indígenas indo morar nas vilas e cidades. Também, né, houve um lado violento nisso, porque indígenas, muitas vezes, né, eram levados para vilas e cidades como escravos mesmo. Né? É um episódio triste da história brasileira, mas que tem que ser falado. Né? Que é essa questão da escravidão de indígenas, principalmente no Sudeste, não só no Sudeste, tá? Em várias regiões do Brasil houve a escravização de indígenas, mas aqui no Sudeste ela foi mais forte aí, nos séculos XVI, XVII e XVIII. Em outros vídeos nós vamos tratar ainda de algumas questões aí ligadas à formação do povo brasileiro, à colonização, e espero contar aí com vocês assistindo e aprendendo.
Muito obrigado.